de volume 2, seção 10, Saúde Mental. Capítulo 44. Leis que governam a mente. O homem criado com mente perfeitamente equilibrada. O Senhor, no princípio, fez o homem reto. Foi criado com a mente perfeitamente equilibrada, sendo o tamanho e a força de todos os órgãos perfeitamente desenvolvidos. Adão era um tipo perfeito de homem. Cada uma das qualidades da mente achava-se bem proporcionada, cada qual tendo um encargo distinto, e, no entanto, todos dependentes uns dos outros para o pleno e apropriado uso de qualquer deles. O Criador ordenou leis para a mente. Aquele que criou a mente e estabeleceu suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. As grandes leis de Deus. Há grandes leis que governam o mundo da natureza, e as coisas espirituais são controladas por princípios igualmente certos. Os meios para determinado fim têm de ser empregados, se é que se hão de alcançar os resultados desejados. Deus designou a todo homem a sua obra, de acordo com sua habilidade. É pela educação e a prática que as pessoas devem ser habilitadas a enfrentar qualquer emergência que possa surgir. E é necessário um planejar sábio para colocar cada um em sua própria esfera, para que possa obter uma experiência que o faça apto para assumir responsabilidades. A transgressão das leis da natureza é pecado. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. O atual peso de sofrimento e angústia que vemos por toda parte, a atual deformidade, decrepitude, doenças e imbecilidade que agora inundam o mundo, tornam-no em comparação com o que poderia ser e Deus designou que fosse um hospital. E a geração atual é débil quanto ao poder mental, moral e físico. Toda esta miséria tem se acumulado geração após geração, porque o homem caído transgride a lei de Deus. Pecados da maior magnitude são cometidos pela condescendência com apetite pervertido. A transgressão interrompe a harmonia. O mesmo poder que mantém a natureza opera também no homem. As mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela como o átomo dirigem a vida humana. As leis que presidem a ação do coração, regulando o fluxo da corrente da vida no corpo, são as leis da inteligência todo-poderosa, as quais presidem as funções da alma. Dele procede toda a vida. Unicamente em harmonia com ele poderá ser achada a verdadeira esfera daquelas funções. Para todas as coisas de sua criação, a condição é a mesma. Uma vida que se mantém pela recepção da vida de Deus, uma vida exercida de acordo com a vontade do Criador. Transgredir sua lei física, mental ou moral corresponde a colocar-se o transgressor fora da harmonia do universo ou a introduzir discórdia, anarquia e ruína. O efeito, com toda a certeza, segue a causa. Em virtude das leis de Deus em sua natureza, os efeitos seguem as causas com certeza invariável. A colheita testifica da semeadura. Nisto não se admitem simulações. Os homens podem enganar seus semelhantes e receber louvor e recompensa pelos serviços que não prestaram. Mas quanto à natureza, não poderá haver engano. Contra o lavrador infiel, a ceifa profere sentença condenatória. E no mais alto sentido, isto é verdade também no mundo espiritual. É na aparência e não na realidade que o mal é bem-sucedido. O menino vadio que foge da escola, o jovem preguiçoso em seus estudos, o caixeiro ou aprendiz que deixa de servir aos interesses de seu patrão, o homem que em qualquer negócio ou profissão é infiel para com suas mais altas responsabilidades, pode lisonjear-se de que esteja a adquirir vantagens enquanto o mal estiver oculto. De fato, nada ganha com isto, antes se está defraudando a si próprio. A ceifa da vida é o caráter, e é este que determina o destino tanto para esta como para a vida futura. Poder do engano próprio. Temível é o poder do engano de si mesmo na mente humana.
A mente tem o poder de discriminar. O espírito humano é dotado da faculdade de discriminar entre a vontade e o erro. É desígnio de Deus que não se decidam por impulso, mas pelo peso da evidência, comparando cuidadosamente passagem com passagem. Houvessem os judeus posto à margem seus preconceitos e comparado as profecias escritas com os fatos que caracterizavam a vida de Jesus, e teriam percebido uma bela harmonia entre as profecias e seu cumprimento na vida e ministério do humilde Galileu. As mentes disciplinadas têm aumentado o poder de retenção. Os hábitos de negligência devem ser vencidos resolutamente. Muitos apresentam o esquecimento como desculpa suficiente para os erros mais crassos. Não possuem, porém, tanto como outros, faculdades mentais. Por isso devem educar a mente a ser retentiva. É pecado esquecer, é pecado ser negligente. Se formardes o hábito da negligência, podereis negligenciar a salvação da própria alma, e finalmente verificareis que não estáis preparados para o reino de Deus. A mente se adapta às dimensões do que é familiar. É uma lei da mente que esta se contrai ou se dilata em proporção àquilo com que se familiariza. A menos que se ocupem vigorosa e persistentemente com a tarefa de examinar a verdade, as faculdades mentais certamente se contrairão, perdendo sua capacidade de compreender os profundos significados da palavra de Deus. A mente adapta-se àquilo que lhe ocupa o pensamento. É lei do espírito adaptar-se ele gradualmente aos assuntos de que é ensinado a ocupar-se. Se ele se ocupa apenas com coisas comuns, tornar-se-á definhado e enfraquecido. Se nunca lhe é exigido atracar-se com problemas difíceis, quase perderá depois de algum tempo a faculdade de crescimento. Com força educativa, a Bíblia é sem rival. Na palavra de Deus, a mente encontra assunto para os mais profundos pensamentos, para as mais elevadas aspirações. A Bíblia é a história mais instrutiva que os homens possuem. Ela proveio em seu frescor da fonte da verdade eterna, e uma mão divina tem preservado sua pureza através de todos os séculos. Ali se desvendam os grandes problemas do dever e do destino. O véu que separa o mundo visível do invisível ergue-se, e contemplamos o conflito das forças opostas do bem e do mal, desde a entrada do pecado a princípio até o triunfo final da justiça e da verdade. E tudo não é senão uma revelação do caráter de Deus. Na contemplação reverente das verdades apresentadas em sua palavra, a mente do estudante é levada em comunhão com a mente infinita. Tal estudo não somente purificará e enobrecerá o caráter, mas também não poderá deixar de expandir e vigorar as faculdades mentais. Pela contemplação somos transformados. É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada. Antes, cairá constantemente. A graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho invariavelmente será em direção descendente. A lei do desejo substituído. Grande mal é ocasionado pela falta de firmeza e decisão. Sei de pais que dizem: você não pode ter isto ou aquilo, e então cedem, julgando que tenham sido estritos demais, e dão à criança justamente a mesma coisa que a princípio haviam recusado. Assim é infligido um prejuízo que perdura por toda a vida. É a importante lei da mente, lei que não deve ser passada por alto, que quando um objeto é negado com tanta firmeza que remova toda a esperança, o espírito logo deixará de almejá-lo e se ocupará em outros interesses. Mas enquanto houver qualquer esperança de obter o objeto desejado, far-se-á um esforço para alcançá-lo.
As convicções buscam expressão. É uma lei de Deus que todo aquele que crê na verdade, como esta é em Jesus, torná-la conhecida. As ideias e convicções da mente do indivíduo procurarão expressão.